alcançar a felicidade, o que diria a essas pessoas? Que estão se enganando. O sucesso é uma festa para a vaidade, mas é uma armadilha para o sentimento. A única maneira de conseguir a felicidade é se enchendo de amor. Poderia dar um conselho breve que resuma tudo o que disse para vencer a vaidade através da compreensão? Sim, claro. O passo que o vaidoso deve dar para superar o seu defeito é compreender que a felicidade não depende do exterior, mas sim do interior. Esta é a grande lição que todos temos de aprender. A verdadeira felicidade não depende de que os outros te amem, mas sim de que você se ame. Portanto, se quer ser feliz, pare de procurar desesperadamente que os outros te amem e tente despertar o seu próprio sentimento. O que diria a um vaidoso que o pudesse ajudar na sua evolução? Que jamais conseguirá ser feliz através de conquistar a admiração, o carinho, o sucesso, o reconhecimento dos outros. Se está insatisfeito com a sua vida, se sente só e vazio. Não procure fora os culpados da sua infelicidade, porque não estão fora, mas sim dentro de você. Não procure aquecer-se na lareira dos outros, porque nunca terá o bastante. Acenda a sua própria chama para que assim o seu estado não dependa do que os outros façam ou deixem de fazer por você. Deixe de lado o egoísmo e ame, porque a única maneira de encher o vazio interior é amar incondicionalmente. Parece uma contradição o que você diz agora com o que disse anteriormente. Se uma pessoa renuncia a que o amem, como vai poder amar? Talvez eu tenha me explicado mal. Não temos de renunciar a sermos amados. O que quero dizer é que procuramos de forma incorreta a felicidade. Botamos todo o peso num prato da balança e exigimos que a balança esteja equilibrada. Não sei o que quer dizer exatamente. Tem algum exemplo que possa me ajudar a entender? Sim. Imagine que reunimos toda a humanidade numa praça gigantesca para repartir todo o amor que existe no mundo. Primeiro perguntamos: quem quer receber amor? Veremos que 100% das pessoas levanta a mão, insistentemente dizendo: eu primeiro, sou eu quem mais precisa dele. Mas se agora perguntarmos: quem está disposto a dar o seu amor? Veremos como rapidamente a praça fica vazia e apenas uns poucos dos que lá estavam ficaram para levantar a mão. O que haverá para repartir? Apenas o amor que poucos dão. Então, isso é o que acontece na sua humanidade, em que apenas o amor de poucos sustenta o mundo, porque a maioria apenas está disposta a receber, mas não para receber amor, principalmente para satisfazer o seu egoísmo. Esperamos, como sujeitos passivos, que o amor venha de fora, que em um passe de mágica, esse amor do exterior nos alcance e nos faça felizes, sem que nós tenhamos que fazer nada, como se tratasse de uma droga. Mas, como digo, ainda que recebamos tudo o que precisamos, se permanecermos passivos, se não lutarmos para vencer o nosso egoísmo, chegará esse ser que nos ama para nos dar tudo o que traz dentro e diremos: não é suficiente, ainda não sou feliz, ainda necessito que me dê mais. E exigiremos mais e mais, porque nunca será suficiente para encher o nosso vazio interior. E nunca apreciaremos o que nos foi dado, mas apenas levaremos em conta aquilo que ainda não recebemos. Qualquer pequeno obstáculo da vida será um motivo de queixa. Se amanhece nublado, nos queixamos porque faz frio. Se amanhece ensolarado, nos queixamos porque está calor. E tudo isso porque procuramos de forma errada. Esse vazio que uma pessoa sente apenas pode ser preenchido com o amor que cada um é capaz de gerar, de forma ativa, para si próprio e para os outros. Portanto, para ser feliz, é tão necessário dar amor como recebê-lo. Voltemos ao tema da vaidade. Digo que nem todos que se encontram na etapa da vaidade terão as mesmas características. Não. Dentro da vaidade existem diferentes graus. Numa primeira etapa da vaidade inicial, ocorrem as manifestações mais primitivas e materiais do egoísmo, como a avareza,
não querer repartir com os outros o que se tem. A cobiça, querer possuir cada vez mais, mesmo prejudicando outros. A inveja, revolta contra os que têm algo material que se cobiça. Numa segunda etapa, quando o espírito avança no conhecimento dos sentimentos, este egoísmo materialista começa a transformar-se em egoísmo espiritual. Nesta etapa, o espírito continua agarrado ao egoísmo, mas, ao mesmo tempo, já começou a desenvolver o sentimento. Apesar de ainda ser avesso a dar, é capaz de reconhecer a presença do amor e o bem-estar que proporciona e procura recebê-lo. É então quando a avareza vai se transformando em apego. Não querer repartir com os outros o carinho e o amor que se recebe de determinadas pessoas. E a cobiça, na absorvência, querer que todos se disponham a dar carinho, enquanto a inveja toma um aspecto mais sutil e se transforma em aversão pelos que têm alguma virtude espiritual que ele não tem, mas gostaria de ter. Ao serem mais sensíveis, têm uma noção da justiça mais desenvolvida, mas quando o assunto lhes diz respeito, com frequência agem injustamente, favorecendo a si mesmos propositalmente, por continuarem agarrados ao seu egoísmo, sendo mais culpados por serem mais conscientes. Qual avanço fundamental o espírito conseguiu para se poder dizer que ele superou a etapa da vaidade? A principal aquisição que marca a fronteira entre a vaidade e o orgulho é o despertar do próprio amor espiritual. Enquanto o vaidoso é eminentemente um espírito receptor de amor, o orgulhoso já é um espírito doador de amor. Significa que já adquiriu a capacidade de amar verdadeiramente por iniciativa própria, de forma bastante segura. Isso quer dizer que o vaidoso não é capaz de amar ou nunca experimentou o amor? Não, certamente. Todos os espíritos são capazes de amar. De fato, todo espírito que chegou à fase do orgulho passou antes pela fase da vaidade. E, com certeza, passar sendo um emissor de amor não acontece de um dia para outro. Mas existirá um período prolongado em que haverá uma luta entre o despertar do sentimento e o egoísmo, entre o que acende e o que apaga a chama do amor. No vaidoso, essa chama é fraca. Acende-se e apaga-se continuamente. Ainda não há uma vontade firme de trabalhar pelos sentimentos e não põe muita ênfase em alimentar essa chama, pois ainda está muito dependente da satisfação dos seus caprichos egoístas. Dito de outro modo, enquanto o vaidoso ainda não foi capaz de acender ou avivar a sua própria chama e procura aquecer-se com o fogo que emana dos outros, o orgulhoso já descobriu a forma de acender o seu próprio fogo interior e a sua vontade trabalha com maior firmeza para mantê-lo aceso, porque já reconheceu e experimentou um pouco da felicidade verdadeira que brota quando essa chama arde com força e quer experimentá-lo com maior intensidade. E como o espírito aprende a acender a sua própria chama? Com a experiência própria e o exemplo de outros espíritos mais avançados. Geralmente, um espírito vaidoso é iniciado no amor por um espírito mais avançado, doador de amor, encarnado como alguém próximo, o seu próprio cônjuge, um familiar, como o pai, a mãe, um filho ou filha, um irmão ou irmã. Muitas vezes o espírito menos avançado, habituado a que os outros trabalhem por ele, não toma consciência neste momento do que está sendo dado e pede cada vez mais e mais, até que o perde. Desperta então uma nostalgia pelo amor perdido e um desejo de voltar a experimentar o que um dia se teve. Uma tomada de consciência e um reconhecimento de que foi amado e não foi capaz de apreciar. Esta necessidade desperta os primeiros sentimentos pela pessoa ou pessoas que tanto lhe deram, que perdurará para outras vidas. Quer dizer, que para que uma pessoa possa ser capaz de dar amor, primeiro tem de ser capaz de receber. Nas vidas seguintes, o espírito enfrentará a experiência de conviver proximamente com outros espíritos menos avançados que ele, que reivindicarão dele o mesmo que ele obteve dos outros. E assim,
se verá confrontado com o seu próprio eu, para que reconheça nas atitudes egoístas dos outros a sua própria. Este aprendizado pode prolongar-se durante uma grande quantidade de vidas, alternando as vidas em que faz o papel principal de receptor ou de doador. Quanto mais se dá como doador, mais se recebe como receptor. Depende da vontade do espírito seguir o caminho do amor ou continuar pelo do egoísmo. Quais outros avanços o espírito conseguiu depois de superar a etapa da vaidade? Farei uma descrição geral dos resultados que o espírito que se tenha despreendido bastante da vaidade e se encontra plenamente mergulhado na etapa do orgulho alcançou, que procedem do fato de se tratar de um espírito conhecedor do sentimento, consistente como doador de amor. O conceito de justiça está mais desenvolvido. A pessoa que já chegou ao orgulho está mais consciente do que é verdadeiro e justo e do que é apenas aparência. Em geral, os orgulhosos comportam-se mais justamente. Não procuram favorecer a si mesmos, se para isso tiverem de ser injustos, mas nas suas decisões têm em conta o prejuízo que podem causar aos outros. Os orgulhosos já não pretendem que seus desejos sejam satisfeitos. Procuram que o queiram e também querem verdadeiramente. A qualidade contrária à vaidade e que o orgulhoso já adquiriu é a modéstia. Porque não procura fazer as coisas para chamar a atenção, mas sim pela satisfação de ser justo e generoso. Os orgulhosos são generosos com aqueles de quem gostam. Por isso, nas relações, já não procuram ser o centro da atenção. Preferem uma amizade autêntica a 100 superficiais. Isso quer dizer que se o orgulhoso é espiritualmente mais avançado que o vaidoso, também avança mais rapidamente? Não, porque a rapidez do avanço depende da vontade e da ênfase que o espírito ponha em despreender-se do egoísmo e em amar. Há orgulhosos que se detiveram na sua evolução, cujo estancamento pode durar muitas vidas, assim como vaidosos que põem muita vontade em avançar e progridem rapidamente. Além de que, é certo que o maior conhecimento e consciência dos sentimentos faz com que o mais avançado tenha mais capacidade para progredir e possa ser mais firme na sua vontade de avançar, sofrendo mais quando estagna e, além disso, este mal-estar lhe provoca um estímulo para avançar. Comparar um espírito avançado que conta com muitas encarnações sobre os ombros com outro jovem e ainda pouco avançado é tão ridículo como acreditar na validade dos resultados de um mesmo teste de inteligência que se faz a uma criança de 7 anos e a um jovem de 15. O normal é que, ainda que o de 7 possa ser muito inteligente, o de 15 anos obtenha melhores resultados que o de 7, o que não representa nenhum mérito, pois o de 15, por ter mais idade, teve mais tempo para aprender e está mais desenvolvido física e mentalmente. Portanto, as comparações evolutivas não terão de se fazer com os outros, mas sim consigo mesmo, em relação ao que tem avançado de uma encarnação para outra, levando em consideração que a capacidade evolutiva não depende só da rapidez com que se aprende, mas também do tempo que cada espírito leva para evoluir.